E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma viagem simplesmente alucinante para dentro de um dos órgãos mais incríveis e trabalhadores do seu corpo, o rim. Mas não vamos ficar só na superfície. A gente vai mergulhar fundo, bem fundo mesmo, a nível microscópico, para desvendar os segredos da sua peça fundamental, a incrível micromáquina chamada néfron. Agora, para pensar nesse número aqui, 180 litros. Imagina quase uma banheira cheia. É essa quantidade de sangue que seus rins filtram todo santo dia. A grande questão é como é que o nosso corpo dá conta de uma tarefa tão gigantesca dia após dia sem falhar? A resposta para isso não está em uma única máquina gigante, mas em milhões de pequenas. E esse número aí na tela, 1 milhão, é a quantidade aproximada de unidades de filtração que cada um dos seus rins tem. Cada uma delas é um néfron. É ele o nosso herói de hoje. Beleza, então bora seguir o caminho do sangue. A primeira parada da nossa jornada é a etapa 1, a grande filtração glomerular. É aqui que tudo começa. Pensa nisso como se fosse a triagem, sabe? Uma filtragem sob alta pressão, onde o sangue é empurrado com força contra uma barreira super, mas super seletiva. E essa barreira não é um filtro de café qualquer, viu? É uma estrutura super sofisticada com 3 camadas. Primeiro, as células endoteliais têm umas janelas que já barram as células do sangue. Depois vem uma membrana basal que tem carga negativa, então ela repele as proteínas que também têm carga negativa. E para fechar, os podócitos, com seus pezinhos, formam a fenda final de filtração. É um sistema de segurança triplo para garantir que só as moléculas certas vão passar. E o resultado de toda essa filtração é um líquido que a gente chama de filtrado glomerular. Pensa nele como se fosse o plasma do seu sangue, só que sem as células e sem as proteínas grandes. Somente água, sais, glicose e outras moléculas pequenininhas conseguem passar por essa barreira e seguir viagem. E a gente volta para esse número que é simplesmente impressionante. 180 litros por dia. Para você ter uma noção, o volume total de plasma no nosso corpo é de mais ou menos 3 litros. Isso quer dizer que os seus rins filtram todo o seu plasma cerca de 60 vezes por dia. É uma oportunidade e tanto que o corpo tem para regular tudo com a mais fina precisão. Só que aí tem um problema. A filtração foi tão boa, mas tão boa, que ela jogou fora não só o lixo, mas um monte de coisa valiosa que o corpo precisa. E agora? Agora a gente entra na etapa 2, a gigantesca operação de resgate para recuperar tudo que é essencial. Essa operação de resgate acontece, na sua maior parte, no túbulo proximal. Pensa nesse lugar como a parte mais movimentada de todo o néfron. E a estrutura dele já diz tudo. As células aqui são cheias de microvilosidades, umas dobrinhas minúsculas que aumentam a área de superfície de um jeito absurdo. É uma verdadeira central de reabsorção de altíssima eficiência. E essa eficiência é de cair o queixo. Olha só esses números. Em condições normais, 100% da sua glicose é recuperada. 100%. Quase todo o sódio e a água também são trazidos de volta. O corpo é programado para uma coisa: não desperdiçar absolutamente nada que seja útil. Para a gente entender a dimensão desse resgate, a gente tem que olhar para o sódio. Sozinho, o túbulo proximal recupera 65% de todo o sódio que foi filtrado. E o sódio é a chave de tudo, porque ao bombear o sódio para fora do túbulo, o corpo cria a força necessária para arrastar a água junto e, de quebra, recuperar 100% da glicose e dos aminoácidos. É um trabalho incansável que funciona na base de milhões de bombas moleculares. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: essa operação toda de recuperação gasta uma energia violenta. Como a citação aí mostra, a maior parte da energia que os seus rins consomem é gasta exatamente nessa tarefa. Isso mostra pra gente o quão vital esse processo é para nossa sobrevivência. Certo, até agora a gente teve uma filtração bruta e uma reabsorção em massa. Mas o corpo precisa de mais controle, né? É aí que a gente entra na etapa 3, o ajuste fino. É aqui que a composição final da urina é afinada com uma precisão de cirurgião, com base no que o corpo está precisando em tempo real. O próximo passo acontece na alça de Henle, que tem um design simplesmente genial. A parte que desce da alça é permeável à água, então a água sai por osmose. Já a parte que sobe é impermeável à água, mas ela bombeia ativamente o sal para fora. Essa separação de funções cria um gradiente importantíssimo. O fluido que continua no túbulo fica mais diluído, enquanto a parte interna do rim, a medula, fica super salgada. Agora a gente vai ver por que isso é tão importante. Para entender esse ajuste final, a gente precisa conhecer o grande maestro da regulação de água, o hormônio antidiurético, ou ADH. Ele é liberado pelo cérebro e funciona como um porteiro da água,
dizendo para a parte final do néfron se ele deve abrir os portões para a água ser reabsorvida ou não. É aqui que aquele ambiente salgadão que a alça de Henle criou se torna a estrela do show. Quando você está desidratado, seu cérebro libera ADH. Ele abre uns portões de água no duto coletor. A água, que é super atraída pelo sal que está do lado de fora, sai correndo do túbulo e volta para o corpo. O resultado? Urina escura e concentrada. Agora, se você está bem hidratado, sem ADH, os portões ficam fechados, a água continua no túbulo e a sua urina sai clarinha e diluída. É por isso que a cor da sua urina é um ótimo termômetro do seu estado de hidratação. E com esse ajuste final, a jornada do nosso filtrado chega ao fim. Missão cumprida. O que antes era plasma sanguíneo foi filtrado, processado, refinado e transformado na urina final, prontinha para ser excretada. Então, vamos só recapitular essa viagem incrível. Primeiro, a filtração de 180 litros lá no glomérulo. Depois, a reabsorção em massa no túbulo proximal, salvando tudo que é útil. Em seguida, a separação de sal e água na alça de Henle para criar aquele gradiente. E, por fim, o ajuste fino nos dutos coletores, usando hormônios como o ADH para o balanço final. De 180 litros filtrados, no fim das contas, a gente excreta só 1,8 litro de urina, uma eficiência espetacular. Então, da próxima vez que você for tomar um copo d'água, lembra dessa jornada toda. Aí dentro de você tem 2 milhões dessas micromáquinas incríveis trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para te manter saudável. E isso nos leva a uma pergunta final. O que você faz para cuidar delas? A resposta para isso pode muito bem definir o futuro da sua saúde.